Olá a todas e todos. Essa é a nossa última videoaula dessa disciplina. Nós estamos caminhando para o encerramento, né? E hoje a gente vai discutir um pouco um assunto que eu acho que é de interesse da maioria das pessoas, né? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento do cristianismo dentro do Império Romano, a partir da leitura do capítulo 6 do nosso livro base da disciplina. Bom, então vamos começar do começo, né, dos primórdios, os momentos iniciais ali no primeiro século, né, de surgimento do cristianismo, que no princípio, né, era visto pelos romanos, né, pela população do Império Romano. Aí quando eu falo os romanos, né, não estou me referindo somente à cidade de Roma, mas os habitantes do Império, né, que enxergavam então o cristianismo como apenas uma corrente do judaísmo, mais uma das muitas religiões entre as quais os romanos estavam acostumados a interagir, a conviver, como a gente já viu em aulas passadas, né? Isso vai mudar um pouco, né, após a destruição do Templo de Jerusalém, né, pelo general Tito. O Templo de Jerusalém é importante para os judeus, né, cuja construção é atribuída ao rei Salomão. Né, curiosidade, né, a primeira destruição do templo foi em 586 antes de Cristo, né, promovida pelo rei Nabucodonosor II. Essa foi a segunda destruição, né, do templo de Jerusalém no ano de 70, promovido então pelo general Tito, né, que era filho do imperador romano Vespasiano. Tito também vai ser um imperador romano, mas nesse momento ele é apenas um general e com as ordens de seu pai, né, ele vai a Israel, desculpa, Israel não, né, ele vai à Palestina para sufocar uma rebelião dos judeus. Né? Mais à frente nós vamos ter o templo vai ser reconstruído, nós vamos ter um outro ataque ao templo no governo do imperador Adriano. Mas por que isso é importante? Por que o texto traz esse marco? Né? Porque a partir do ano 70, e aí eu queria chamar a atenção de vocês que quando a gente não tem nada depois, né, do ano, significa que a gente já está na era cristã. Né? Geralmente, quando é antes de Cristo, a gente marca com AC. E o DC significa depois de Cristo, mas ele normalmente não é muito utilizado. Né? Quando você coloca só o número, assim, já indica que isso aqui já é a era cristã. Né? Então, nesse momento, né, nós estamos aqui no século I da era cristã, ocorre a destruição do Templo de Jerusalém e os romanos já começam a ter uma percepção de uma dissociação progressiva entre cristianismo e judaísmo. Ou seja, isso é óbvio, gente, que os cristãos sabem que eles não são judeus, os judeus sabem que os cristãos não são judeus. Mas o povo romano, né, eles não têm muito claro isso em mente. Mas a partir daí, né, passa a haver maior compreensão em relação a isso. E nesses momentos iniciais, né, muito que a gente da compreensão que nós temos sobre a visão que os romanos tinham dos cristãos vem dos testemunhos de um historiador romano chamado Tácito. Né? E ele vai falar do cristianismo de uma forma bem pejorativa. Né? Ele vai chamar o cristianismo de superstitio, né? Ou que em latim significa falsa religião. E os cristãos vão ser acusados de uma série de práticas, tanto por Tácito e outros autores também desse século inicial do cristianismo, né? Eles vão ser acusados de sacrifícios de crianças, orgias, incestos. Uma curiosidade, né? O povo romano achava que as relações entre os cristãos eram incestuosas porque os cristãos tinham a mania de se chamar entre si de irmão, né? Então, irmã, irmão, então muitas vezes o esposo e a esposa se chamavam de irmão, então os romanos associavam isso com uma relação incestuosa. Canibalismo. E um grande problema, né, acho que um dos principais motivos dos ataques aos cristãos vem do seu
para os romanos, né, considerado um monoteísmo inflexível, ou seja, né, a crença num único Deus que não admitia a adoração de outros deuses, que era uma obrigação do cidadão romano, né? Faz parte do que é ser o cidadão, faz parte dos elementos da cidadania romana, praticar o culto imperial, né? Fazer as honras aos deuses tradicionais da cidade de Roma e também ao imperador, né? Então, pelo fato dos cristãos se recusarem a fazer isso, eles eram muito mal vistos então na sociedade. Apesar desse monoteísmo inflexível, né, apesar dessa recusa em cumprir alguns preceitos romanos, a maioria dos cristãos não adotaram uma postura rebelde, né, no Império Romano, porque muitos se mantêm fiéis à tradição paulina, né, de Paulo de Tarso, que pregava a obediência às autoridades, né, dizendo que o poder emana de Deus. Ou seja, gente, então os cristãos, apesar de serem odiados, apesar dos os autores cristãos escreverem contra as práticas imperiais, na prática, né, no dia a dia, eles não são rebeldes, eles não vão se insurgir contra as autoridades romanas, a grande maioria. É importante a gente desmistificar algumas visões sobre o Império Romano, né, que às vezes aparecem em filmes e séries, né, dos romanos como sempre odiadores dos cristãos, né, os romanos como perseguidores em tempo integral. Obviamente que houve perseguições, houve torturas, execuções, isso é inegável, né, mas é importante entender que isso ocorreu em momentos muito pontuais e quase sempre com objetivos políticos por trás. Até o texto nos mostra, né, que até o século II depois de Cristo. Aqui eu coloquei o DC, mas não tem necessidade, tá, gente? O que acontecia era um desinteresse, né, generalizado, não só da população, mas também dos imperadores, o governo, né, o governo imperial não ligava muito para os cristãos. Lembra que a gente falou, né, quando a gente falou sobre as múltiplas religiões que existiam dentro do Império, e os romanos até que aceitavam bem essas novidades, né, essas formas diferentes de interpretar o sagrado. E para eles, esses seguidores de Cristo eram mais uma religião dentro do Império. Né? Então, devido a essa tradição, né, de não afronta às autoridades, eram vistos então pelo Estado romano como uma baixa ameaça, né? Então não havia muita preocupação em relação a eles, exceto em alguns governos, né? O governo de Nero e o governo de Domiciano são exceções, de fato, nesse momento ocorreram fortes perseguições aos cristãos, mas no caso de Nero, por exemplo, era muito mais como um bode expiatório, né? Alguém para colocar a culpa no momento de crise. E não pelo fato, por divergências doutrinárias, por divergências de crença. E diante desse certo descaso, né? Essa clemência, essa indulgência imperial, o cristianismo aproveitou para se expandir bastante e seu discurso de fato agradava muitas pessoas, né, e alcançava muitas pessoas dentro do império, chegando até mesmo a entrar dentro dos adentrar na elite romana. Há muitos casos de pessoas até mesmo dentro da família imperial se converterem ao cristianismo, né, especialmente as mulheres, né, as mães, as esposas dos altos cargos dentro do Estado romano. E aí o texto nos traz um exemplo interessante, né, do imperador Severo Alexandre, que foi o último da dinastia dos Severos, que simpatizava, ele não chegou a se converter ao cristianismo,
né? Mas ele simpatizava bastante com a adoração de Cristo. Ele chegou a ter um ícone, né? Uma estátua de Cristo crucificado entre os outros deuses que ele adorava. E nós vemos isso também entre outros membros da elite romana. E nesse cenário, a fé cristã só vai se expandindo e também se fortalecendo, né? Fortalecendo, que eu digo, em suas hierarquias. No século II da era cristã, nós vamos ver o estabelecimento de uma rígida hierarquia eclesiástica, e aí a figura do bispo, né, vai se definindo como central. Nós ainda não temos um papa, né, como a gente tem hoje, mas a figura central, então, dentro dessa hierarquia é a do bispo, e ele vai adquirindo cada vez mais poderes, especialmente, pessoal, porque no final do século II nós vamos ver um período, aí na virada do 2 para o 3º, nós vamos ver um período de grande crise política e militar em Roma, um período chamado de anarquia militar, em que o governo romano está muito preocupado em restabelecer o seu poder, e em grande parte, né, em momentos de crise, o que acontece é que o Estado deixa de proteger os seus cidadãos, né? Então a população ficou meio à mercê, né? Há uma ausência de Estado na proteção da população, e aí a igreja, ela vai, os membros da igreja cristã, eles vão adentrando esses espaços que foram deixados vagos pelo Estado, né? Então eles vão se apropriando desses espaços, e o poder das lideranças religiosas acaba aumentando muito. Ou seja, é quase assim, né? Não tem prefeito ali naquela cidade, então o padre da paróquia, ele vai se tornando também, além de um líder religioso, ele vai se tornando um líder político, ele vai se encarregar da justiça, ele vai se encarregar da defesa, entendem? Então, se a gente for fazer um paralelo bem tosco aqui, só para a gente entender um pouco melhor, né, a gente vê essa situação ocorrendo atualmente também, onde falha o Estado, entram os poderes paralelos, né? No caso de algumas regiões do Brasil, são líderes do tráfico, por exemplo, né, criminosos. Porque falta o Estado, né? É preciso, então, alguém para coordenar a região. Então foi um paralelo bem grosso modo, que bem tosco, só para a gente entender mais ou menos o que aconteceu nesse período. E aí, como eu disse, né, gente, o século III vai ser um século difícil para a população romana no geral, especialmente para os cristãos, né, que vão ser pegos como bode expiatório, né, ou seja, culpados por toda essa situação de crise que está acontecendo no Império Romano. Como eu disse, esse é o período conhecido como anarquia militar, né, em que uma série de convulsões políticas e militares vão acontecer dentro do Império. É um período em que uma série de imperadores vão se sucedendo um atrás do outro. Em geral, o máximo que eles duram no trono é 1 ano, 2 anos, eles são logo assassinados. Então é um século inteiro de convulsão política. Quem sofre é a população. Como eu disse, o governo, o Estado está focado em resolver essa crise e a população fica meio de lado. Então esse é o século III. Só lembrando, né, gente, a gente não tem ano zero nem século zero. Então, do ano 1 até o ano 101, nós temos o primeiro século. Do ano 101 até o 201, nós temos o segundo século. E do ano 201 até o ano 301, nós temos o terceiro século. Então, é entre os 200, né? Não vamos confundir. Então, não estou falando aqui de fim do Império Romano ainda não. Isso vai ser mais para frente.
Nós estamos falando aqui do século III. E nesse momento de crise acontece essas coisas acontecem, né? Ao mesmo tempo que os poderes dos clérigos, né, cristãos vão crescendo em nível local, isso vai gerar também uma onda de raiva também da população romana, das autoridades contra os cristãos. E aí sim, né, gente, nesse momento de anarquia militar, nós vamos ver a perseguição aos cristãos assumindo uma dimensão nunca antes vista, né? A partir de agora, isso não é somente um problema pessoal de um ou outro imperador, né, querendo encobrir um problema, querendo encobrir uma crise. Agora vai ser uma política de Estado, porque é uma forma de busca pelo fortalecimento do poder imperial, né? Já que os imperadores não estão durando, né? Eles estão sendo depostos, eles estão sendo mortos, assassinados. Então, o próximo que entra, ele tenta se apegar à religião ancestral, às tradições do passado, né? A família tradicional romana. Então, eles tentam se apegar a esse discurso, colocando então as novidades, a nova religião, né, o cristianismo, como a fonte, a origem dos males que o império está passando, né? E aí nós vamos ver no governo do imperador Décio, né, entre 249 e 251, vocês vejam que ele governou também bem pouco, né? E um outro imperador também bem conhecido pelas suas perseguições, que é o imperador Valeriano, que governou aí entre 253 e 260. Esse até que governou um pouquinho mais, né? Então, durante os governos de Décio e Valeriano, nós temos uma grande onda de perseguições, tá? Especialmente relatado pelos autores cristãos, né? Que descrevem bem esse momento. Um destaque para um autor, né? Um historiador da Igreja cristã, da Igreja Católica, que é Eusébio de Cesareia, né? Então ele descreve as perseguições empreendidas por vários imperadores, entre eles Décio e Valeriano tem um destaque aí. Aí nós temos, após a morte de Valeriano, um período de relativa paz, né, em que os imperadores que se seguiram, não é porque eles eram bonzinhos ou eles eram a favor do cristianismo, mas é que eles não tiveram realmente força, não tiveram gás para empreender não foram capazes de reverter o aparato estatal para continuar com as perseguições. Eles estavam preocupados com outros problemas, outras coisas. E aí, esse momento, há uma grande ampliação entre os adeptos, né, entre as conversões, e ainda mais fortalecimento do poder dos bispos, que já estavam crescendo esse poder, né, mas agora, nesse período após a morte de Valeriano, isso aumenta ainda mais. Só que aí, né, nós temos a chegada de Diocleciano ao poder. Diocleciano, ele vai conseguir, veja bem, ao final do século III, né, que ele vai conseguir superar todas aquelas crises, né, todo aquele problema, aquelas convulsões políticas, a crise pela qual o Império Romano estava passando. Então, nós vamos ver um período de certa estabilidade política com o Diocleciano, tanto que ele consegue governar bastante tempo, né? E nós consideramos então que a partir da ascensão de Diocleciano ao poder em 284, nós temos então o fim da anarquia militar. E como ele precisa de elementos simbólicos também para fortalecer o seu poder, né, ele também vai resgatar aquele diálogo, né, de valorização das tradições romanas, da religião ancestral, e vai promover violentas perseguições aos cristãos. Esse é um período conhecido como a Grande Perseguição, né, que durou bastante tempo também. Isso só vai acabar quando entra no poder, isso vai cessar um pouco, né? Quando sobe ao poder Galério, né, que
faz com que encerre as perseguições iniciadas por Diocleciano. Tampou aqui, tá, gente, a câmera, o vídeo, mas aqui está escrito Diocleciano. Então, o Edito de Tolerância de Galério diz que o Estado romano não favorece nenhuma religião, que todas as religiões podem ser praticadas. E há um período, então, de um relativo alívio para os cristãos. E aí, pessoal, a gente chega em novos tempos, que é quando Constantino, né, assume o trono romano. Ficou bastante famoso, né, na história da igreja por ter sido o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, mas essa conversão é bastante questionável, né, é motivo de debate, que até hoje não se esgotou, não se chega a um consenso, né, se foi uma estratégia política dele para ganhar o apoio dos cristãos que era um grupo bem numeroso já e poderoso. Como eu disse, o cristianismo já tinha muitos adeptos dentro das elites romanas. Então, muitos alegam também que Constantino nem até o dia da sua morte ele não largou totalmente a sua devoção aos deuses romanos. Então tem muita polêmica a respeito disso. Mas ele é bem lembrado, né, pelos historiadores da igreja, entre eles Eusébio de Cesareia, né, que já falamos anteriormente. Constantino é bem lembrado por ter feito um governo bastante benéfico para os cristãos, né? Eusébio, lembrando que eu não tinha falado para vocês, né? Ele é um bispo na região ali de Cesareia, que fica na região da Palestina, e ele é conhecido como o pai da história da igreja. Ele viveu ali também no século III, tá? Na virada do terceiro para o quarto, e ele traz muitas informações sobre as perseguições contra os cristãos na sua obra mais famosa, que é a História Eclesiástica. Então ele é um dos chamados aí um dos pais da igreja, né, nesse momento inicial. E aí ele fala muito bem de Constantino, né, Constantino que, conforme os relatos, né, especialmente de Eusébio, ele vai se converter, tem toda uma história, né, em relação a isso, né, que Eusébio, durante uma batalha, né, contra um usurpador do trono, né, chamado Maxêncio, a famosa batalha na ponte Milvia, ele teria visto, né, ao meio-dia um sinal de uma cruz, né, e segundo Eusébio, foi essa visão que Constantino teve que o consagrou vitorioso nessa batalha. À noite ele teria tido um sonho em que Cristo apareceu para ele e pediu para que ele usasse esse símbolo, e se ele usasse esse símbolo ele seria vitorioso, né? Então, outra coisa também que nos mostra a adesão de Constantino ao cristianismo é o aumento de bispos ao seu redor, né? Ocupando cargos de destaque dentro da sua corte. Muitos historiadores também falam da influência de Helena, né, na sua mãe, né, Helena, na conversão e nessa simpatia que Constantino vai ter com os cristãos. Uma curiosidade, tá, gente? Constantino é filho do imperador Constâncio Cloro com Helena, e Helena ficou bastante famosa, acho que ela foi canonizada, se não me engano, é Santa Helena. Bastante famosa pela ajuda, né, ao cristianismo, aos cristãos, por ter mandado construir muitas igrejas. Ela teria feito há relatos, né, que ela fez uma peregrinação até Jerusalém, e lá em Jerusalém foi ela que ordenou a construção da famosa igreja da Natividade, né, no local lá onde Jesus Cristo teria nascido. Né, se algum de vocês já foi em Israel, se visitou essa igreja, eu nunca fui,
né? Mas tem lá a Igreja da Natividade. No lugar, antes havia um templo pagão, se não me engano era o templo consagrado à deusa Vênus, e aí Helena mandou destruir o templo e no lugar a construção da igreja celebrando o nascimento de Jesus. Então, gente, a história, né, os historiadores nos mostram que a partir do governo de Constantino nós vamos ver uma série de benefícios, concessões dadas aos cristãos, né, proibição da crucificação, né, que era uma forma de castigo muito comum, né, que os romanos utilizavam para punir as pessoas, para punir de uma forma exemplar, né, para que outros não se atrevam a se insurgir contra a autoridade romana. Então, ele vai promulgar uma série de leis que vão favorecer os cristãos, né, proibindo a crucificação, estabelecendo o domingo como dia de descanso. Isso também é uma estratégia de Constantino para diferenciar, deixar mais marcada a diferença entre cristãos e judeus, né? Porque o dia sagrado dos judeus é o sábado e o dia sagrado para os cristãos vai ser o domingo, né? Que ele vai proibir uma série de atividades no domingo. Tudo isso, gente, vai propiciar então uma nova ordem política e jurídica em que a igreja vai estar de mãos dadas com o Estado, política e religião cada vez mais juntas. Então, nós vamos ver aqui o que a gente chama de uma associação do Estado com e a igreja. Pessoal, toda vez que eu tô falando aqui igreja, eu me refiro à igreja católica, tá? Mas isso vai se definir também aos poucos, porque dentro do cristianismo tem uma série de vertentes, né? E também foi um processo um pouco demorado para que uma vertente saísse vencedora, né? E aí nós temos também uma questão que foi muito importante para Constantino, que é o combate às heresias. Desde o surgimento do cristianismo e com seu desenvolvimento, muitas pessoas vão interpretando as palavras de Cristo de formas diferentes, né? Uma das heresias mais famosas da antiguidade é a heresia ariana. Eu estou falando aqui heresia, até uma palavra preconceituosa, uma palavra que traz um certo julgamento em relação a uma religião, porque é heresia do ponto de vista dos católicos, né? Do ponto de vista dos católicos que se pretendem, a própria palavra católico significa isso, né? Universal. Porque as outras formas de pensar o cristianismo não eram aceitas, elas eram vistas como heresias. E no governo de Constantino, ele se empenhou bastante, utilizou bastante o aparato estatal para conseguir acabar com essas heresias, essas outras interpretações do cristianismo. O texto cita o donatismo, né, cita o arianismo também. O arianismo foi uma das correntes mais fortes, né, e ela foi bastante combatida no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é bastante famoso na história da igreja, na história do cristianismo como um todo, porque é onde é uma primeira reunião, uma primeira grande reunião da cristandade, né? Ela aconteceu na região na cidade de Nicéia, que fica hoje na região da Turquia, norte da Turquia, né? Na época se chamava Bitínia, né? Na Ásia Menor, mas hoje é um país chamado Turquia. Então a Nicéia fica lá, a cidade de Nicéia ficava lá bem ao norte da Turquia. Então nesse momento, acabei esquecendo de colocar a data, tá, gente? Concílio de Nicéia 325 da era cristã, né? 325 é século IV, né? Século IV depois de Cristo. Vocês vejam que demorou uns 4 séculos aí para definir de fato qual é a doutrina. O que os cristãos creem?
É de lá que surgiu o famoso credo niceno, né, em que os cristãos afirmam as suas crenças básicas, e tudo que saísse disso seria considerado heresia. Então eles estabelecem a sua ortodoxia, ou seja, o que eles acreditam. E aí tem o famoso credo cristão, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nascido, desculpa, não sei de cabeça, mas em que o principal combate é contra as ideias de Ario, né? O criador do arianismo, que interpretava a doutrina cristã de uma forma diferente, né? Ele era extremamente contrário à ideia de trindade, né? De que então Jesus não seria a mesma pessoa que Deus, né? Ele não seria feito da mesma substância que Deus. Já os cristãos católicos, eles vêm com a ideia da trindade. Aí eu até peguei o credo aqui para ler, para não passar vergonha com vocês, só vou ler um trechinho, né? Credo niceno. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Aí reforça o monoteísmo, né? Cremos num só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus. Acho que quem é cristão acho que conhece. Então, gente, a principal questão é essa, enfatizar o que os cristãos acreditam. E se você não acredita nisso, então você é um herege, você está fora da igreja, você está interpretando as palavras de Cristo de forma errada, você está interpretando o texto sagrado de forma errada. E Constantino esteve presente, né, no Concílio de Nicéia, foi ele que convocou. Então ele era um adepto do cristianismo nessa vertente. Mas, pessoal, o arianismo, devo dizer para vocês que ele não foi derrotado tão fácil. Inclusive, houve outros tiveram outros imperadores que eram adeptos do arianismo, então ele era bastante forte nesse momento ainda. E aqui eu trouxe, para embelezar, né, nossa aula, essa imagem que é um mosaico, né, com a representação do Cristograma de Constantino. Essa teria sido a cruz, né, que Constantino teria visto. Ele teve uma visão, né, essa cruz apareceu para ele no céu, ao meio-dia, durante a batalha contra o usurpador do trono Maxêncio, né, e depois ele teria dito, né, que Cristo também apareceu para ele num sonho e disse que teria dito isso a ele, né, em latim, in hoc signo vinces, com esse sinal vencerás. Então, a partir daí, Constantino começou a usar esse símbolo como seu estandarte, né? Lembra que os imperadores romanos, os soldados romanos, né, por onde passavam, marchavam, eles usavam vários estandartes com símbolos, com a águia é um dos mais famosos, né? Mas Constantino passou a usar então esse símbolo para representá-lo. É uma abreviação do nome de Cristo, né, com letras gregas. Aqui nós temos a palavra vitória em grego, Nika. Aqui a letra Ki e a letra Ro, né, que é Christos, né, faz parte então do Cristograma de Constantino. Aqui, pessoal, uma representação artística do momento, né, em que Constantino, né, aqui ao centro, né, está, meu Deus, ele viu a cruz aparecendo, aqui está até de outro jeito, né? Isso aqui é uma representação artística bem posterior, tá, pessoal? Não é da época do Império Romano, tá? Uma forma como um artista imaginou, né, que esse momento de revelação, né, de manifestação do sagrado para Constantino. Como vimos em aulas anteriores que falamos sobre religião, esse é um momento de hierofania, né, em que o
sagrado se manifesta na Terra. E a partir de Constantino, então, e com as defesas que ele faz aos cristãos, os favorecimentos, nós vamos ver que nem todo mundo ainda no Império está cristianizado. Ainda existem pessoas adeptas aos vários politeísmos, né? E vai havendo uma gradativa e grande convergência, né? Divergências, né? Entre pagãos e cristãos, uma crescente hostilidade a partir do governo de Constantino. Já havia antes, né? Mas agora isso se acentua. Tanto que aí, pessoal, é nesse momento, né, de favorecimento dos imperadores romanos ao cristianismo que vai surgir a palavra, vou até marcar aqui, né, que é importante vocês tenham isso em mente, vai surgir a palavra pagão, né, derivado do latim paganos. Então, olha que interessante, até o século IV depois de Cristo, essa palavra não existia, né? Uma pessoa que era adepta lá do culto ao deus da guerra, por exemplo, era o seu deus de proteção, né? Ela não se chamava a si mesmo de pagão. Na verdade, essa é uma palavra bem pejorativa, é como se fosse um xingamento mesmo, né? Que os cristãos criaram para se referir às pessoas adeptas do politeísmo. Ou seja, quem não é cristão, quem ainda ocultou esses deuses, esses falsos deuses, são paganos, né? Uma forma realmente de ridicularizar a pessoa. É como se fosse, fazendo uma comparação aqui meio, de novo, uma comparação tosca, é como se você menosprezasse alguém por ele ser ingênuo, né? Por ele ser bobo, um da roça, né? Então, o pago está associado à zona rural, né? A pessoa que é menos instruída, menos sofisticada, aqueles grosseirões lá da roça que ainda acreditam nessas divindades, esses falsos deuses. Então, é uma forma muito negativa, tá? De se referir a quem não acredita na mesma coisa que você. Então, hoje em dia, os historiadores veem com muito receio a palavra paganismo, né, para se referir às pessoas adeptas aos cultos tradicionais, aos cultos politeístas, porque essa palavra carrega um juízo de valor, carrega preconceito, então, é uma palavra complicada de usar, né, porque ela foi criada no contexto de briga entre cristãos e pessoas adeptas dos cultos tradicionais. Mas o grande problema é que a gente ainda não tem uma palavra melhor, né? Porque eu vou ficar toda hora falando pessoas adeptas dos cultos tradicionais. Não tem ainda uma palavra que resuma isso, então as pessoas ainda, os historiadores, os cientistas ainda usam a palavra pagão. Mas tenham isso em mente, né? Não é uma palavra boa de usar e ela nasceu nesse contexto. Então, a partir de agora, né, a partir de Constantino, a grande maioria dos imperadores vai defender, vai ter alguma simpatia pelos cristãos. Se eles não são totalmente convertidos, como Teodósio, por exemplo, eles vão ver com simpatia. Tem muito a ver com a questão política também, tá, gente? Lembrando, né, que os bispos são figuras de poder, né, cada vez mais poder, então é importante ter esses aliados perto de si, né? Então não é legal ficar comprando briga com essas pessoas, né, as pessoas que têm poder. Isso só vai ter uma exceção aí no meio com o imperador Juliano, que ficou conhecido na história como Juliano o Apóstata. Um apóstata é aquele que abandona a religião, renega a sua religião. Apostasia é isso, né? O abandono da religião. Mas isso é o nome que os autores cristãos deram para ele, Juliano o Apóstata. Mas ele não era cristão, ele não abandonou, né? Mas do ponto de vista dos autores cristãos, ele abandonou a verdadeira religião, que é o cristianismo, e voltou aos cultos tradicionais. Então, essa foi uma exceção, durou só 3 anos, tá? Bem curta, uma tentativa de Juliano de voltar
de diminuir a influência do cristianismo e voltar aos cultos tradicionais romanos. Aqui, gente, tem questões políticas envolvidas, né? Tentativa de bater de frente com algumas figuras, né? Mas foi um período efêmero, né, na história. Foi uma exceção, de fato. Agora a gente está caminhando para quase total cristianização do Império, né? Aí nós temos, depois de Juliano, um tempo depois de Juliano, nós vamos ter o imperador Graciano, que vai se diferenciar porque agora, além de favorecer o cristianismo, ele vai começar a perseguir o paganismo. Então, vai começar uma série de medidas por parte do Estado romano para proibir o culto os cultos politeístas. Isso também é uma estratégia política de Graciano, porque ele queria, em grande parte, confrontar os senadores romanos. O texto fala, ele queria confrontar o círculo senatorial da Cidade Eterna. Cidade Eterna é como Roma era chamada na antiguidade, a cidade que nunca cai. Mas ela caiu, né? Ela foi invadida pelos bárbaros. Mas era assim que os antigos romanos chamavam Roma, né? A Cidade Eterna. Então, essa foi uma estratégia usada por esse imperador para tentar enfrentar os senadores que, em grande maioria, ainda eram adeptos dos cultos politeístas, né? Então, ele queria mesmo bater de frente com eles. E aí ele começa, então, a proibir e fazer uma série de medidas para impedir, para dificultar, né, os cultos pagãos. E aí isso vai mudar bastante, né? Isso vai se consolidar, na verdade, né? Com o Teodósio, também chamado de Teodósio o Grande. É aquele, então, que vai tornar o cristianismo como religião oficial do Império. Né? Ele vai consolidar essas leis de proibição do paganismo e cada vez mais vai tornar os membros da hierarquia eclesiástica como membros importantes dentro do seu governo, tá? Ele é famoso por ter promulgado o Edito de Tessalônica, que é aquele que vai tornar o cristianismo niceno, lembrando, né, niceno como a religião oficial do Império Romano. Isso gera uma série de complicações, né, gente? Porque nesse momento histórico, a religião, quando a gente fala religião oficial de algum lugar, é porque todos os habitantes do lugar devem professar essa religião. Não tem muito ainda a ideia iluminista de liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de ideias. Não tem muito isso, não tem isso ainda, tá? Então a religião, havia a ideia muito que a religião do governante deve ser a religião, isso vai se estabelecendo, né? A religião do monarca, do rei, do imperador, tem que ser a religião dos habitantes do império também. Pessoal, ao ler esse texto que eu pedi que vocês fizessem a leitura, quais são as conclusões que a gente tira? Né? Vamos fazer aqui agora algumas reflexões, algumas problematizações. Se fala muito em triunfo da igreja, né? O cristianismo venceu, né? O cristianismo adentrou no Império Romano e foi vencedor, triunfou. Bom, gente, essa ideia de triunfo da igreja é muito uma disputa retórica entre autores cristãos e pagãos. Lembrando aqui que eu estou usando a palavra pagãos na falta de uma palavra melhor, mas vocês lembram do contexto em que essa palavra surgiu. Então, gente, esse é um momento de grande disputa de discursos. Retórica é isso, né? É a arte de bem falar, é a arte de bem escrever, de persuasão, convencer alguém de algo. Então, de um lado, nós temos escritores cristãos fazendo apologia ao cristianismo. E aí temos Eusébio de Cesareia, Jerônimo,
grandes nomes aí da história da igreja, que vão fazer um discurso laudatório ao cristianismo, ou seja, elogiando, falando bem do cristianismo e traçando uma imagem negativa dos imperadores, das elites romanas que não são adeptas ao cristianismo. E do outro lado nós temos autores pagãos, já mostrando que não é bem assim, né? Mostrando um outro lado, né? Que as perseguições tiveram seus motivos, né? Então temos autores pagãos também escrevendo nesse momento, mostrando uma outra visão das coisas. Um exemplo bem famoso é o historiador romano Amiano Marcelino. Ele viveu esse momento aí final do Império Romano. Ele viveu e era bem amigo do imperador Juliano, aquele que foi chamado de apóstata, né? Aquele que tentou restaurar os cultos tradicionais. Então, Amiano Marcelino ele vai mostrar uma outra visão, né? O outro lado. Ele tenta mostrar também os problemas do cristianismo, envolvendo as disputas políticas entre as autoridades episcopais, né, as autoridades da igreja. Então, gente, é aquilo que eu tentei mostrar ao longo do curso todo, né? Existem visões de ambos os lados, né? A gente não deve tomar um discurso como o único e o verdadeiro, né? Existem outras formas de ver o mesmo evento histórico. E aí eu quero aproveitar até convidar vocês para a nossa aula que teremos nessa quinta-feira, em que eu vou trazer um autor cristão para a gente ver qual é a imagem do autor cristão sobre os imperadores romanos, tá? Então, gente, quero que vocês tenham claro na mente, né, que tudo isso são construções de discurso, né? Construção de uma imagem. Nesse momento, especialmente aí no momento de embate entre cristãos e pagãos, a construção de uma imagem de que o cristianismo inevitavelmente ia ganhar, seria uma evolução lógica da história, né? A história venha caminhando, o paganismo ia ser superado de qualquer forma e de todas as formas o cristianismo ia vencer, porque isso é a vontade de Deus. Né? Isso aí é a ideia da providência divina que vai se desenhando, né? A ideia de que Deus, a divindade cristã, né? Ele conhece toda a história, desde o começo até o fim. Então ele sabia já que está escrito nas estrelas, né? Estava destinado que o paganismo um dia ia acabar, isso era inevitável, né? E que o cristianismo ia triunfar. Veja bem, gente, isso é uma construção retórica dos autores cristãos, né? E também o autor problematiza essa questão de sobrevivência do paganismo em algumas regiões da Europa, como se o paganismo estava morrendo, né? E o cristianismo, que é o vencedor. Gente, isso é uma visão muito, é um recorte, né? As elites, elas professam o cristianismo, em algumas regiões nós temos, mas não é uma realidade, não é que o cristianismo tem essa capacidade tão grande de adesão ali durante o Império Romano. Tem muitas regiões que ainda permanecem com seus cultos tradicionais, né? E nem onde que eu quero chegar, né? O cristianismo ainda não é uma unanimidade, nem mesmo na Idade Média, tá, gente? Essa é a visão que os cristãos querem passar, né? Mas até mesmo durante a Idade Média vai ter que conviver com muitas heresias, né? A Idade Média é a época das heresias, tá todo mundo aí questionando o Papa, interpretando de outras formas, e vão ser perseguidos por causa disso. Tá aí a Inquisição para mostrar isso, né, gente? E vai ter muita heresia, vai ter muita gente ainda adepto de cultos diferenciados, vai ter o islamismo que vai nascer mais pra frente, né, gente? Então, não é o cristianismo, especialmente o niceno lá, não é uma unanimidade, isso é uma visão que eles querem mostrar, tá?
E também nem todo mundo era totalmente a favor, né, adepto do cristianismo, é, simpático ao cristianismo, porque nós temos o período lá das invasões bárbaras, né, as invasões, coloquei aqui entre aspas, tá, gente, invasões, porque esses termos também estão sendo questionados hoje em dia, né, que muitas vezes os tais bárbaros, né, os germânicos, eles entraram dentro do Império Romano de uma forma pacífica, né? Nem sempre eles chegaram quebrando tudo, né? Mas de fato houve no ano de 410, aqui já é século V, né, gente? Quinto, deixa eu ver se consigo escrever. Quinto depois de Cristo, tem sim a destruição da cidade de Roma, a cidade eterna foi destruída. E nesse momento há uma grande crítica ao cristianismo, né? Muita gente pensa, olha, se a cidade eterna caiu, foi por culpa dos cristãos, né? Se falava muito nessa época de tempora cristiana, de uma forma pejorativa. Essa época cristã que a gente está vivendo, tempora, época cristiana, cristã, né? Época cristã que a gente está vivendo é a motivo de todos os males que nós estamos vivendo agora, né? Porque os deuses romanos foram esquecidos e por isso que a cidade de Roma caiu. Então, lembrem sempre que a história é feita por batalha de discursos, né? Batalha de ideias, de representações de mundo. Né? Luta de representações é um conceito bastante usado pelos historiadores. Existem as visões que são vencedoras e outras que saem, que são esquecidas. Né? Então, quase sempre a história é a visão dos vencedores, né? Como já vimos antes. E para fechar de uma forma diferente, eu me lembrei de um filme bem interessante para a gente ver o outro lado. Ele conta a vida da matemática e filósofa Hipátia, né, que viveu esse momento aí de final do Império Romano na cidade de Alexandria. Alexandria, ali no norte do Egito, né, onde tinha a famosa biblioteca de Alexandria, então ela lecionava filosofia. O filme se passa no ano de 391, né, e mostra, tem até algumas cenas bem chocantes, né, de perseguição dos cristãos aos cultos politeístas. Né, e mostra, de fato, é uma história, lógico, é um filme, não tem obrigação de retratar a verdade, a realidade, né? Mas mostra como Hipátia foi morta. De fato, os relatos históricos nos dizem que ela foi... Vou dar um spoiler, vou contar o fim do filme, mas é o que aconteceu na história, tá, gente? Ela foi arrastada por uma multidão furiosa de cristãos e ela foi massacrada pela multidão, ela foi torturada e depois seu corpo foi queimado numa fogueira. Então aí vários templos foram destruídos nessa revolta, mostram um exemplo de intolerância ao politeísmo. Eu esqueci de colocar aqui o ano do filme, é 2011, tá, gente? Com a maravilhosa atriz Rachel Weisz. Então é um filmão, tá? Fica a dica de filme para fechar essa aula. E eu espero vocês então na nossa aula no YouTube na quinta-feira. Um grande abraço, até a próxima.